Berçário de suculentas. Você quer ter sucesso na propagação de suculentas e multiplicar as suas suculentas? Vem comigo, meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Alma em Flor. Existem algumas regrinhas que a gente precisa seguir para ter sucesso na propagação das suculentas, no berçário das suculentas e assim a gente conseguir reproduzir as nossas suculentas com sucesso, com uma alta taxa positiva, onde as folhas que você coloca para propagar viram mudas lindas e maravilhosas. E se você gosta desse tema, deixa o seu like, tá chegando hoje? Clica no botão de inscrição, ativa a sinetinha para receber notificação dos meus vídeos e vamos a essas regrinhas. Vamos então às regras para você seguir o passo a passo certinho e o seu berçário ter uma alta taxa de sucesso. Qual é a primeira regra? Na hora que você for destacar a folhinha da sua planta, ela tem que sair inteira. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas folhinhas que já estão cicatrizando e você pode colocar em qualquer lugar para vocês verem como elas têm que sair perfeitinhas. Olha, elas não podem estar quebradas. E o que eu falo de estar quebrada? É essa pontinha aqui, a pontinha onde ela fica grudada no caule, tem que ficar perfeitinha. Se quebrar, com exceção dos calâncoes, tá? Que é um gênero que propaga de qualquer forma, com exceção dos calâncoes, principalmente as equevérias e as demais suculentas, elas precisam estar com a pontinha perfeita. Então, a folha da suculenta tem que ser removida de modo que ela saia inteira do caule. Essa é a primeira regra para você ter sucesso no berçário de suculentas. E agora eu vou mostrar como a gente remove essa folhinha. Aqui eu tenho uma equevéria que levou um tombo, é uma equevéria que eu adoro e ficou bastante feio aqui. Então, gente, é simples, ó. Movimento de lateralização, vocês vão remover essa folhinha do caule com tranquilidade. E cada folha dessa vai virar uma nova suculenta no processo de berçário, ok? Ó, dá uma torcidinha para o lado. Essa folha, por exemplo, é uma folha que já está muito seca, amarela, morrendo. Essa folha não tem sucesso no berçário, dificilmente ela vai brotar. A folha tem que estar assim, ó. Deixa eu remover mais uma. Perfeita, saudável, uma folha firme. Não pode ser aquela folha aguada. Sabe quando a gente tem a sensação que tem água dentro da suculenta? Não pode ser essa folha. O sucesso no berçário de suculentas, o sucesso na propagação das suculentas depende de alguns fatores. Segundo ponto, vocês vão colocar essas folhinhas num recipiente qualquer e esquecer dessas folhinhas por no mínimo 4 dias. Por quê? Eu coloquei aqui em vasinho mesmo, porque essa folhinha, essa região aqui, olha, de onde a gente tira a folhinha do caule, ela tá viva, né? Ela recebe seiva dos vasos condutores. Ela precisa secar, cicatrizar. Não precisa passar nada na folhinha. Basta você colocar ela num recipiente qualquer, que pode ser uma bandeja de ovo, pode ser um prato, pode ser um papelão, pode ser um vasinho como eu fiz, só para as folhas repousarem. Num ambiente livre de umidade. Então vocês não vão deixar essas folhas tomando água ou tomando chuva ou tomando sereno, ok? Um ambiente seco, qualquer ambiente seco, vocês vão deixar essas folhas descansar por 4 dias, pelo menos, para elas cicatrizarem. Depois disso, como eu gosto de fazer o berçário, como os meus berçários aqui. Eu vou ensinar o passo a passo. Vocês vão pegar um vaso qualquer com um substrato típico de cactos e suculentas, ou seja, um substrato poroso, um substrato leve, um substrato que não retém água. E aí vocês vão pegar a folhinha que vocês escolheram para propagar e vão enterrar
essa pontinha no substrato, desta forma. Então, eu vou pegar mais folhinhas e vou enterrar. Vou pegar outra folhinha e vou enterrar. Grazi, por que você gosta de enterrar a ponta da folhinha? Por vários motivos eu enterro a ponta da folhinha. O primeiro motivo para eu enterrar a ponta da folhinha é que, independente da variação de umidade do ar, o pedacinho, né, o pecíolo da sua folhinha vai estar protegido contra essa variação. E aí, as raízes ou o brotinho que vai nascer vai estar protegido dessa grande variação. Grazi, mas eles não vão tomar sol. Não, eles não vão tomar sol. Eles vão tomar sol, começar a tomar sol quando eles saírem da terra. Eles não vão morrer por causa disso? Não, eles não vão morrer por causa disso. É super simples fazer berçário de suculentas, propagar suculentas através das folhas, multiplicar as suas suculentas. Basta a gente também ter um pouquinho de paciência e deixar a ansiedade de lado. Então, olha, vocês estão vendo que eu estou apenas enterrando a pontinha da folha e esse é o berçário que eu mais gosto, porque é o berçário mais tranquilo. Mais ou menos, estamos na primavera, daqui mais ou menos 2 semanas, elas já vão emitir raízes e começar a dar os primeiros sinais da propagação. Ah, mas você não vai ver porque está enterrado. Não, eu não vou ver. E eu sei que isso vai acontecer nesse tempo, então vocês acreditem no que eu estou falando. Porque eu vou mostrar vários berçários para vocês com sucesso aqui, feitos desta forma. Grazi, e como fica a rega do berçário? A gente não rega. Você não vai dar água para o seu berçário? Não, eu não vou dar água para o meu berçário. Por quê? E agora eu vou soltar esse berçário aqui que já está pronto e falar para vocês que esta folhinha é a fonte de água e nutrição do bebê que vai nascer. Então, enquanto esta folhinha estiver firme, você não precisa regar. Enquanto ela não secar por completo, você não precisa regar. Ela vai ser fonte de água e fonte de nutrição para o bebê e para as raízes. E como as raízes estarão enterradas, elas não vão sofrer com a falta de umidade do ar ou com o sol que de repente pode incidir, porque o berçário, e aí vem a terceira regra, precisa estar, terceira, quarta, já me perdi, precisa estar num ambiente que ele receba sol, sim. Nós estamos falando de suculentas, mas você não vai colocar ele no sol forte. Por isso que eu faço os meus berçários na estufa, porque eu tenho um sombrite de 50%. Se você não tem sombrite, você vai colocar o seu berçário naquele solzinho fraquinho do início da manhã ou do final da tarde, mas o seu berçário não vai tomar chuva, o seu berçário não vai receber rega. Grazi, mas propagar suculentas não é mais fácil se a gente colocar a folhinha deitada no substrato? Porque daí eu vou ver o bebê nascer. Ele é vantajoso para os muito ansiosos, né? Que ficam naquilo, será que deu certo? Será que não deu certo? Será que deu certo? Será que não deu certo? Mas, porque eu, Grazi, não gosto. E eu vou mostrar um berçário de Lovely Rose que eu fiz para você, que eu fiz pensando nesse vídeo. Todas as folhinhas da Lovely Rose que eu coloquei aqui estão deitadas. Vocês podem verificar que eu tenho folha que deu vários brotos, como essa, que se enrolou e não emitiu nenhuma raiz ainda. E ela está deitada aqui. Tenho folha como essa, que também ainda não emitiu nenhuma raiz. E agora fica aquela sensação ruim do tipo, a folha está secando, a planta não tem raiz, o que eu faço com a planta? Quando esse brotinho tá e essas raízes estão enterradas, eles vão sair em busca de luz
e vão ter muito sucesso. Mas a planta bebezinha, inicial, filhotinho, pequenininho, está protegida pelo substrato. E isso te dá uma grande vantagem. Como, por exemplo, eu vou mostrar em outro berçário que eu estou fazendo aqui. Ó, esse daqui é o berçário da Amethystinuum, do Graptopethalum amethystinuum. Ó, aqui dá para ver perfeitamente a folha, o caule e o meu brotinho perfeitinho aqui. Da mesma forma, a folha enterrada e o meu broto aqui. A folha enterrada e o meu broto aqui. A folha enterrada e os meus brotinhos todos lindos e perfeitos. Vou mostrar o berçário que eu fiz da Madiba. Olha, aqui todas as folhas da Echeveria madibas enterradas. Aqui já está o brotinho saindo da terra. O brotinho vai procurar, ele vai procurar terra. Mas Grazi, uma outra pergunta. Por que a gente não deve deixar então, já que a folhinha vai ficar dentro do potinho cicatrizando, por que eu não devo deixar ela já aqui, e quando ela brotar eu coloco na terra? A gente nunca sabe se o que vem primeiro é a raiz ou é o broto. Algumas plantas emitem broto primeiro, outras plantas emitem raiz e algumas emitem raiz e broto ao mesmo tempo. A planta, a primeira coisa que a planta faz é quando as raízes agarrarem o substrato. Quando a planta fica fixa no substrato, que ela está agarrada, ela se desenvolve lindamente. Então, quando eu cultivo um berçário, as folhinhas, dessa forma e deixo eles crescerem, a planta vai demorar mais tempo para fixar essas raízes no substrato do que se as raízes já nascerem fixadas no substrato. Porque conforme a plantinha vai emitindo raiz, ela já está dentro do substrato, ela já vai agarrando o substrato. Se eu deixo ela crescer aqui, nesse potinho, onde não tem substrato nenhum, ela não vai conseguir se agarrar a nada. E aí depois eu vou transplantar esse brotinho para um substrato e ela vai ter o trabalho de agarrar o substrato. Então por que ela não pode crescer já agarrando no substrato? Vamos poupar trabalho do bebezinho, né? Então eu gosto de fazer dessa forma. Então olha aqui, aqui eu tenho um berçário da Frida Kahlo, todas as folhinhas enterradas. Aqui eu tenho um berçário do Sedum, não é o orégano, um Sedum obesum, todas as folhinhas enterradas. Aqui eu tenho um berçário, deixa eu achar outro berçário que já está aparecendo o brotinho. Aqui não está aparecendo ainda, mas é outro berçário da Lovely Rose, todas as folhinhas enterradas. Aqui eu tenho, aqui é o da Madiba, é outro com Madiba e algumas folhas soltas. Aqui eu tenho um berçário misto, de várias plantas que eu coletei folha para fazer berçário. Todas as folhas vão vingar? Não, nem todas as folhas vão vingar. Aqui ela até criou raiz, ó, tá difícil de tirar, mas a folha já secou. Aqui, olha, a folha secou e não virou nada. Isso pode acontecer. Aqui a folha secou, mas ela tem raiz, eu não sei ainda se tem broto. Tá? Um berçário misto. Aqui já tem um brotinho aparecendo, provavelmente dessa folha. Aqui o berçário que eu tô tentando fazer com a Compton. Compton Carrossel. Tô tentando fazer berçário com a Compton Carrossel. Vamos ver se eu tenho sucesso. E um detalhe importante. Quando a folha da sua suculenta é uma folha super gorducha, como os Pachyphytums, por exemplo, ou essa Echeveria, que é a Echeveria Pink Dona, ela vai demorar mais tempo para perceber que ela está morrendo. Porque a folha emite raiz e broto, porque ela percebe que ela está morrendo, então é uma tentativa de sobrevivência. Então, quando a folha é muito gorducha, ela demora a desidratar, então ela vai demorar a emitir raiz e broto. Então a gente tem que ter uma dose a mais de paciência para ter sucesso na propagação das suculentas, para ter sucesso na reprodução das suculentas, para ter sucesso no berçário das suculentas. Use o termo que você achar mais bonito. E Grazi, quando eu sei que é o momento de remover a folha do brotinho? Eu tenho aqui, deixa eu só encontrar, porque eu vou mostrar para vocês o momento correto de remover a folha do brotinho.
uma folha. Essa era uma folha da Rainbow, que eu coloquei para propagar. E ela nasceu 2 Echeverias Perle von Nuremberg na mesma folha. A folha secou. Então, é este o momento que a folha mãe não nutre mais os bebês, não hidrata mais os bebês. E eu, com delicadeza, vou puxar e remover. Agora, este brotinho, este bebê suculenta, já tem um tamanho para eu colocar ele no potinho 6 e cultivá-lo como um cacto e uma suculenta com rega típica de cacto e suculenta normalmente. Antes desse processo, você não precisa remover a folha. A folha vai ser removida quando ela estiver completamente seca, quando ela não oferecer mais nenhum tipo de nutrição para o seu bebê. Vamos então agora recapitular todas as regrinhas para a gente ter sucesso no berçário de suculentas, sucesso na propagação de suculentas, para a gente ter sucesso na multiplicação de suculentas. Primeira regra, você vai remover folhas das suas suculentas e as folhas têm que estar inteiras. Segunda regra, você vai depositar essas folhas num recipiente qualquer e manter essas folhas por pelo menos 4 dias para que ocorra a cicatrização daquela pontinha da folha que está em contato com o caule. E depois disso, você vai enterrar a sua folhinha. Nessa segunda regra de manter as folhinhas num recipiente qualquer, num recipiente iluminado e num recipiente que não receba umidade alguma. Nem água de chuva, nem água de rega, nem sereno, nada, nada, nada. Então, num ambiente seco. Terceira regra, você vai enterrar a ponta da sua folhinha, de modo que o brotinho novo e as raízes estarão extremamente protegidos contra grande variedade de calor e umidade e vão crescer saudáveis no substrato até eles saírem. Quarta regra, você não vai regar o seu berçário até a folhinha ficar seca. Então, a folha mãe é a fonte de nutrição e umidade para o seu bebê que está nascendo. A partir do momento que a folha mãe secar, você vai começar a fazer rega típica de cactos e suculentas. Quinta regra, você vai deixar o seu berçário num ambiente muito iluminado, muito iluminado, de preferência com o solzinho do início da manhã ou com o solzinho do final da tarde, para que essa planta cresça com saúde. Estamos falando de suculentas, ok? Suculenta sem sol, estiola, fica fraca, adoece e morre. Suculentas com saúde necessitam de luz solar. Quando a sua a folha mãe estiver seca, você remove e passa a tratar o seu bebê suculenta como todos os bebês. E eu vou deixar aqui no card para vocês o vídeo que eu fiz ensinando a cultivar bebês suculentas. Combinado, gente? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender uma forma super simples de fazer berçário e que vocês tenham muito sucesso na propagação das folhas de suculentas que vocês querem fazer mais mudas. E um detalhe, a gente consegue fazer isso com um número imenso de plantas. Eu não vou dizer que com todas as suculentas, mas com um grande leque de suculentas, principalmente os seduns, os paquifitums, as echeverias, as graptopétalums, as graptovérias. Nossa, tem umas crássulas, tem uma infinidade de suculentas que dá pra gente criar um mundo de bebês e encher o nosso jardim de beleza. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aquele like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo nas redes sociais e se está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Clica no botão de inscrição e ativa a sinetinha para receber a notificação dos meus vídeos. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!